O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Nossos filhos são espíritos imortais que viveram milhares de experiências ao longo de muitas vidas. Como lidar com eles? Como aproveitar a riqueza desse convívio? E mais, como respeitar as diferenças, aceitar pontos de vista opostos, corrigir sem reprimir. O desafio de viver com os espíritos que chamamos de filhos é o tema do Terceira Revelação de hoje. A nossa entrevista é com a psicóloga Tereza Cristina Leite. Assumir o conceito que nossos filhos são espíritos significa conceber que antes dessa atual existência já tiveram eles outras experiências. Para tratar do tema Nossos Filhos são Espíritos, nós convidamos a psicóloga espírita Tereza Cristina Leite. Tereza, o relacionamento com a criança, com o filho, começa quando ele nasce? Não. Esse relacionamento e essa aproximação, poderíamos dizer que a gestação é até mesmo antecedida por um processo de aproximação espiritual dessa criança com o núcleo familiar no qual ela irá ingressar. A gente consegue sentir isso, essa aproximação? Muitas vezes sim. Essa sensação de que o espírito já está próximo a reencarnar, e é muito comum algumas mães relatarem: proximamente irei ficar grávida. Por quê? Porque todo esse processo de aproximação é cultivado. Vemos uma descrição belíssima dessa aproximação e preparação do espírito no processo de reencarnação nas obras de André Luiz, principalmente no Missionários da Luz. E durante a gestação, esse laço de aproximação se torna muito mais intenso. O psiquismo da mãe influencia-se muito com essa aproximação do espírito reencarnado, que irá estar no processo de reencarnação, e eles trocam sentimentos, emoções, pensamentos, e muitas vezes essa troca, quando ela não está bem harmônica, pode gerar na mãe algumas dificuldades em relação à própria vivência da gravidez. Agora, Tereza, uma gravidez, uma gestação conturbada, complicada do ponto de vista emocional, por exemplo, não foi planejado, né? A mãe não planejou, não queria, durante algum tempo, de alguma forma, rejeita essa criança, mas acaba levando a termo essa gestação e a criança nasce. Bom, essa criança necessariamente ou obrigatoriamente vai ter problemas de relacionamento com essa mãe ou não necessariamente? Tudo vai depender do tipo de espírito que temos nesse processo reencarnatório. Podemos ter um espírito bastante equilibrado que veio até mesmo para auxiliar a sua mãe num processo de vida num momento mais à frente e que vai estar menos vulnerável às emoções negativas que foram nutridas. Podemos também ver que essa gestação conturbada e difícil pode ter sua origem não apenas nesse momento na atual encarnação, quando muitas vezes a mãe aceita a vinda de um espírito com o qual ela teve alguma dificuldade numa existência anterior, mas no momento em que isso se concretiza, ela se sente fragilizada, abalada, e toda essa angústia que ela sente, na verdade, não é um reflexo só daquele momento, mas de todas as vivências anteriores. E a repercussão dependerá muito do nível evolutivo desse espírito. Com certeza, essa mãe que está passando por uma dificuldade muito grande nesse processo de gestação, precisa trabalhar muito mais a sua oração e vigilância. Em muitos casos, a rejeição é tão intensa que a mãe não conseguirá, após a gestação, criar esse filho, muitas vezes encaminha esse filho para a adoção. Mas é importante que ela possa estar fazendo o máximo esforço possível de buscar uma harmonia com ela mesma e com a criança que está ali dentro dela. Tereza, até agora a gente falou muito da questão da gestação e relacionamento com a mãe. E o pai? Do ponto de vista espiritual, onde é que ele fica nessa história? Quer dizer, ele consegue, de alguma forma, também pressentir a aproximação desse espírito? Ele pode ter uma participação ativa nessa gestação? Deve ter uma participação ativa nessa gestação? A medicina hoje já diz que sim. Com toda certeza. O pai não é simplesmente um doador de espermatozoide.
Ele é alguém que participa efetivamente, deve participar efetivamente desse processo da gestação. Dependendo da afinidade, seja ela positiva ou uma animosidade que tenhamos nesse relacionamento do pai com o filho, ele pressentirá com maior intensidade essa aproximação dessa convivência. Até porque, antecedendo o próprio momento da gravidez, às vezes são promovidos encontros no plano espiritual entre esses elementos que irão estar constituindo essa nova experiência. E durante a gestação e posteriormente ao nascimento da criança, é muito importante que esse pai vibre, trabalhe para que essa criança se sinta bem acolhida, possa estar sendo envolvida numa atmosfera de amor, de aceitação, mesmo quando essa gestação, como você falou anteriormente, não tenha sido planejada. Uma gravidez não planejada não se deve significar uma gravidez não aceita. Precisamos trabalhar, se acreditamos que a providência divina prover aquilo que nos é necessário no momento adequado, aquela gestação que veio, mesmo sem ser planejada, precisa ser bem trabalhada. Tereza, aquele filho que vem sem ser planejado e em que de fato não há a gestação, né? O caso dos filhos adotivos ou de alguém que recebe uma criança para criar, às vezes de algum familiar distante ou que tem algum problema ou que perdeu os pais, enfim. Essa questão do vínculo, desse relacionamento, acaba se dando da mesma forma que acontece no caso dos pais biológicos? Com certeza. Vínculo afetivo nesse caso, pode né? acontecer. Na minha experiência pessoal e profissional, tenho alguns relatos de mães que adotaram crianças que falam que sabiam exatamente como seriam esses filhos e a época em que eles viriam. Então, tivemos uma gravidez do ponto de vista psicológico também acontecendo, antecipando essa vinda. Muitas vezes caberá àquela mãe apenas a missão, uma mãe biológica, apenas a missão de conduzir o espírito a essa nova encarnação e não necessariamente criá-lo e educá-lo. E esse vínculo será trabalhado e já deve ter sido também trabalhado antecipadamente a essa encarnação. Nada acontece por acaso. No caso dos filhos, Tereza, enfim, que tem um relacionamento conflituoso com os pais e, enfim, sentem por alguma razão ingratidão, enfim, como é que eles podem lidar com essa situação? Porque isso muitas vezes se prolonga, é levado ao longo de toda a vida, de toda a existência terrena, né? Como é que isso se processa? Vai continuar dessa forma sempre? Não dá para amenizar, para tentar virar essa história? Temos que pensar sempre que as situações em que nos encontramos devem ser trabalhadas para que possamos buscar um ponto melhor de equilíbrio. Relacionamentos cheios de animosidade, rancor e ódio trazem para os espíritos que estão envolvidos neles verdadeiras amarras psicológicas e espirituais que causam profundos sofrimentos, que podem inclusive se perpetuar por várias e várias encarnações. A busca da terapêutica do Evangelho, do exercício do perdão e da compreensão de que cada um de nós é um espírito em processo de evolução e, portanto, os nossos pais não estão também isentos desse processo, eles não são a perfeição que um dia irão ser, assim como nós não somos, poderá ajudar bastante a elaboração e aceitação dessa situação. Criamos expectativas equivocadas, digamos assim, Tereza, quando à espera de um filho achamos que ele será absolutamente perfeito e sem nenhum tipo de problema? Com certeza, mas essa expectativa é boa porque nos prepara para um ambiente favorável. O Livro dos Espíritos nos fala que a fragilidade da criança permite com que os pais se aproximem dela com mais facilidade e cultivem um amor que seria difícil se recebessem de imediato, de pronto, um espírito com o qual tiveram dificuldades anteriormente. Então, poderíamos dizer que essa expectativa meio falsa pode ter até uma utilidade se ela não for cultivada ao longo da existência de uma maneira mórbida até mesmo, de não vermos os traços difíceis que às vezes o espírito já apresenta. Por fim, Tereza, eu queria saber o seguinte, ter uma família harmônica, um relacionamento harmônico com os filhos, é apenas uma obra do espírito ou é uma necessidade de trabalho diariamente? É uma necessidade de investimento de todos os espíritos envolvidos naquele projeto reencarnatório. Não apenas os pais precisam esforçar-se, mas os filhos também.
Contudo, cabe a eles começar esse processo, porque afinal de contas eles receberam um mandato que deve ser bem exercitado. Tereza, muito obrigada por essa entrevista. Paramos a entrevista para falar sobre o especial Flores de Marcela, que aborda uma questão muito delicada no nosso país, o aborto. A gente, quando está grávida, a gente fica frágil. E saber que a criança não vai sobreviver, vai nascer, vai morrer, ou vai ter problemas pro resto da vida, eu não aceitei opinião, né? A Marcela tem toda essa parte aqui formada, então o tubo neural dela, que é o início do sistema nervoso central, se formou até chegar nessa parte. Daqui para cima ele já não se formou mais. Então essa parte aqui do encéfalo junto com o cerebelo, a Marcela não tem. Ela é considerada um caso clássico de anencefalia, visto que ela não possui nada do córtex cerebral. Teve gente que falava, é melhor às vezes tirar, porque já que não vai sobreviver, então o sofrimento vai ser maior. Não sei nem como explicar o amor que eu sinto por ela. É igual eu sinto pelas minhas outras duas filhas também, né? Mas a Marcela é especial. E peço a todos os pais que, se passar pela cabeça deles de eliminar um filho, não faça isso não, porque o filho, quando Deus definiu para que ele seja vindo ao mundo, que deixa ele vir. Não elimina ele do mundo não, porque é muito difícil. Depois eu acho que o sofrimento vai ser muito maior. Eu acredito que é Deus que sabe. Eu coloco sempre nas mãos dele. Mas o dia que ele vier buscar ela também, bicho, eu vou sofrer muito. Mas sofrer assim, sofrer ao mesmo tempo feliz, porque eu fiz a vontade de Deus, né? Eu deixei ela nascer. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Por pobres de espíritos, Jesus certamente não quis nos dizer àquelas pessoas que são pobres de compreensão, que têm alguma deficiência intelectual. Jesus quis nos relevar a importância daqueles espíritos que têm a condição de nobreza dos seus sentimentos, que por não albergarem em seus corações sentimentos infelizes da prática do mal com relação ao próximo, sentem-se puros e, portanto, Jesus exalta no seu Evangelho que desses que são pobres de espíritos, ou sejam, que têm puros os corações, desses é que são os reinos dos céus. O Terceira Revelação de hoje está terminando.